Estão me ouvindo bem aí? Tauan, João, estão me ouvindo? Dá uma cena aí se estiverem me ouvindo. Vamos, vamos aguardar o Marquinhos entrar. Gustavo, não é pra falar o nome dele, geladeira. Maravilha. Kiko. Isso aí, Kiko. Põe a galera pra entrar aí. Thaís. Vamos chamando o pessoal aí. Ó, já viu o Marquinhos aí? Manda a solicitação aí, Marquinhos, pra entrar aí, pra colocar você aí. Pera aí que o Feijão mandou junto aí, era pra vir só o Marquinhos. Manda de novo aí, Marquinhos, por favor, que eu acho que o Feijão mandou junto aí, eu não sei como que quer ficar aí, entrar os dois. Ninguém quer ver o Feijão, a gente quer ver o Marquinhos. Magrão. Salve, Magrão. Põe o pessoal da Moca aí. Mateusão. Marcel. Aí, o pessoal tá entrando. Vamos entrando aí. Eu tô esperando o Marquinhos mandar de novo. Manda de novo, Marquinhos. O pessoal não quer me ver, o pessoal quer ver você, meu. Luan. Aí. Manda de novo. Já te coloquei aí, porque bem na hora que você mandou, o Feijão mandou uma aí também. Tá me ouvindo? Agora tô. Maravilha. Tainá, tem um pessoalzinho, o pessoal tá entrando aí. Sim, E vamos aquecendo aí, que você tá acostumado a aquecer aí antes da, da responsabilidade. bora. Vamos ver o que que a gente consegue extrair de legal aí pro pessoal que tá entrando, Sim, com né? certeza. Primeiro de tudo, como óbvio, né? Como sempre, eu te agradecer aí pela disponibilidade. É um grande prazer aí falar com você, falar com alguém que teve uma trajetória, teve uma carreira no futebol, né? E como o pessoal acompanhou aí, viu o tema aí da nossa live, planejamento de carreira, né? Chega num fim de carreira, a gente consegue avaliar se uma carreira foi bem planejada, se o, o, os planos foram cumpridos com a determinação que se esperava, e a gente pôde acompanhar assim, pode ver na sua carreira aí que você conseguiu, né? A gente recebeu a notícia que esse ano você parou, né? A gente não sabe se tem relação com corona ou não, mas parou. E vai ser gostoso, vai ser bom ouvir nesses minutos aí, nessa hora, um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Eu espero que o pessoal não tenha confundido com o Marquinhos do SG, né? Até porque hoje você tem mais história, né? Para contar. Então, vamos aprender um pouquinho aí com você, Marquinhos. Como eu te falei, a gente nem faria essa live aí se não fosse para ter um fundo educativo, né? Se não fosse para ter alguma lição, para ter alguma coisa útil para passar para a galera, né? Tem um público nosso aí que é um pessoalzinho que está em transição, né? Você acompanhou, você Sim. jogou com alguns deles, no Figueirense, na Nova Havaí. O pessoal que está no sub-20, sub-23, Gustavo Geladeira subiu aí, ó. Não era para falar o nome dele, mas eu, né? Gustavo Alcino. Alcino. Vamos chamar ele de Alcino, né? Mas ele Sim, tá por aí, daqui a pouco ele vai começar a escrever aí, né? Mas então, Marquinhos, a gente tem um projeto aí na Zona Sul que
professores tocam lá, e é um pessoalzinho novo, né? Que vai desde o sub-10, sub-11, tem essa garotada aí que está na transição, tem alguns que estão indo para a Europa agora, né? Então, assim, ouvir de você, eles ouvindo de você ia ser legal, né? O Sim. pessoal aí não sabe, mas eu tinha raiva de você em 92, porque eu nunca tinha chance de jogar na Eletropaulo, porque o Wilker chamava o Marquinhos e acabava com a chance do pessoal que era mais ou menos, né? Então o culpado de eu não ter sido um jogador de futebol, você me trabalha, né? Então, o pessoal quinta que está ouvindo a gente aí, enfim, o pessoal da bola tá à disposição aí para ouvir o que a gente consegue extrair dessa live, tá? Não, Então, eu queria que você começasse a falar, Marquinhos, sim, começo, né? Terrão, o tá. Corinthians era terrão, né? Sim, sim. Tal na Eletropaulo. Conta um pouquinho aí para essa garotadinha que tá em casa aí com o pai, etc. Faz um apanhadinho do começo da sua carreira aí pra gente desenvolver o trabalho aí. Tá bom. Primeiramente, agradecer aí, Oswaldo, pelo convite, né? Para a gente estar batendo esse papo. É muito importante, né? Ter iniciativa como essa, como você falou, de não ser simplesmente um bate-papo, mas poder agregar um pouco na vida desses jovens, dos pais, né? Falar um pouquinho desses 20 anos de carreira, né? Que aí muitos estão correndo atrás desse sonho, outros, como você falou, nesse período até mais próximo de transição, né? Então, com certeza aí eu fico feliz de poder tá falando isso daí, como você falou, né? Aquele início lá que a gente se conheceu como atleta, né? Bastante tempo, né? Foi também um período importante, né? E agora tá se encontrando aí novamente para bater esse papo. Então, cara, o início da carreira, né? Como você falou ali no Terrão, entrei com 7 anos, né? De idade no Corinthians, né? E assim, fui privilegiado de estar numa equipe grande como o Corinthians, né? E de percorrer, né, praticamente até a estreia no profissional, 10 anos ali dentro da base, né? Foram 10 anos dentro do Corinthians e ali em conjunto com o futsal, né, que eu joguei uma boa parte do tempo na Eletropaulo, né, onde você também jogava e foi muito importante para mim também. Eu evoluí muito como atleta jogando futsal, acho que todos, praticamente aí boa parte inicia também no futsal, né? Então eu consegui, até onde eu consegui conciliar, né, no futebol, que depois começou o treinamento 2 períodos, que o próprio Corinthians não deixava mais a gente atuar no futsal, né? Que a gente teve que decidir para o lado do campo, né? E aí eu passei esses 10 anos na base até a minha estreia no profissional. Nesse período, graças a Deus, tive a oportunidade de ser convocado para a seleção brasileira, né? Sub-17. E desde então eu fiquei 4 anos jogando na seleção, sub-17, sub-18, 19 e 20. Né? Então disputei mundial, sul-americano, fui campeão mundial e campeão sul-americano sub-17, né? E no sub-20 a gente foi campeão sul-americano e no mundial a gente acabou desclassificado nas quartas de finais. E aí, pô, essa oportunidade que eu tive tão jovem, né, de representar o país, de viajar o mundo, jogar grandes campeonatos. Pô, minha equipe vai sub-17, Adriano Imperador, que mais? Léo Lima, Souza, atacante, jogou no Corinthians também. Vamos lá, Júlio Batista, depois no 20, Kaká, é, Maicon, Edu Só Dracena, fera, só fera. Luizão, só fera. Vou esquecer o nome de alguns que vão ficar bravos, mas assim, muitos jogadores de qualidade que com certeza eu tive uma evolução enorme convivendo com esses atletas. Então eu fiquei esse período, né, como eu te falei, e nesse período já de 17, eu falo, né, dos 7 anos, 10 anos na base, porque com 17 anos foi quando eu tive minha oportunidade no profissional. A realização do sonho, né? Eu É. tive a minha realização do sonho aí com 17 anos, um corintiano, né, tá da periferia de São Paulo, né, tá iniciando no profissional com 17 anos. Então foi a realização realmente, né, de tudo que nem você, a gente brincou anteriormente falando, né, que antes, hoje não tem mais, mas antigamente era o terrão. Então tudo que eu passei, o sonho que eu tinha lá desde o início, que eu ia embora para casa no ônibus cheio de barro, cheio de terra,
porque às vezes não dava para tomar banho, ou se tomava o banho também não conseguia tirar. Então, assim, era a realização realmente do sonho. Então, eu fui privilegiado, cara. Eu falo, agradeço muito a Deus, porque E era você outra época. iniciar. E era outra época. Sim, sim, era outra época, porque Hoje o jogador do Corinthians no Sub-11, onde você começou, é mimado, né? Ele tem um monte de regalia, tem empresário que leva. Na sua época era ainda o terrão que o pai tinha que levar, sim, então sim, ônibus. hoje até eu aprendi um pouco de não falar que hoje é mais fácil, sabe? Não falar isso porque eu vejo a luta dos jovens jogadores para se tornar profissional, né? Ou para cada ano tá passando esses desafios que é de uma categoria para outra. Eu aprendi um pouco de para não falar isso de que hoje está mais fácil do que a minha época era mais difícil. Claro, eram realidades diferentes, né? Hoje eu posso falar de quando eu iniciei, para mim a qualidade técnica era um pouco maior, sim. Eu subi no Corinthians, que jogava Marcelinho Carioca, Ricardinho, Luizão, Rincon, entendeu? Fábio Luciano, pô, Kleber, lateral, seleção, pô, um monte de jogadores que todo mundo sabe aqui, jogadores campeões do mundo, Vampeta, Edilson. Então, eu peguei um leque e eu aprendi muito com esses jogadores. Então, eu não posso falar que hoje também é mais fácil, porque eu vejo a luta também diária, como você comentou aí do Gustavo, que eu vi lá no Avaí, no último clube que eu passei, entendeu? E a gente sabe de tantas outras histórias e acompanha também de jogadores que estão correndo atrás do seu, e é muito complicado, sim, é muito difícil, e tem que dar valor quando se conquista e realiza esse sonho aí no futebol. É. E aí, ô Marquinhos, você conseguiu, enfim, o sonho aí de jogar no profissional do Corinthians. Pegou a seleção de base, que é o sonho de também todo jogador que está começando ali, 17, 20, que é dificílimo, são só os fera mesmo, que nem você aí que conseguiu. E aí chega um momento que o Corinthians, talvez na hora de você assumir ali o Rojão, talvez na hora de você entrar, o Corinthians traz um time de galáctico. É, na, ver- Cerbano, na verdade, até cortando, o Corinthians não tem jeito, é muita qualidade, é atleta de alto nível todo ano. Então, como eu te falei, o ano que eu subi, eu comentei aqui os jogadores que tinham, entendeu? E a cada ano também isso saía jogadores de qualidade, chegavam jogadores de qualidade. O Corinthians, time grande, é dessa forma, né? E na verdade eu subi, como eu te falei, com 17 anos ali, 2000, 2001, que aí eu até tive a oportunidade com o Vanderlei, trabalhei também com grandes treinadores, e o termo da oportunidade, da sequência, aí a gente entra já um pouco do lado ali educacional para dar um toque para os jovens, né, que estão atrás desse sonho e chega, pô, realizei, que nem eu falei para você, com 17 anos realizei o sonho. Tá, e aí a continuidade. Pô, ali, querendo ou não, eu com meus familiares, minha família próxima, devo muito aos meus pais, né, que são falecidos, mas devo muito a eles por eu ter chegado onde eu cheguei, porque, como eu te falei, um jovem da periferia que vira profissional com 17 anos, seleção brasileira, estreia no profissional, então é tudo de uma vez, e aí se você não tem a cabeça no lugar, então para essa continuidade no Corinthians, eu também tive uma parcela minha de culpa, um pouco do perco do foco, né? Entendeu? Porque como eu falei para você, aí ia para a seleção, via esses jogadores jogando na equipe deles ou já na Europa e eu me via assim sem atuar no Corinthians. E aí eu colocava a culpa toda sempre eu no treinador e aí eu não olhava que eu não me cuidava da forma que tinha que me cuidar, entendeu? Então assim, eu fui perdendo esse tempo, esse time, porque muitos apostavam em mim dentro do clube, né, devido a ser seleção brasileira, ter estreado. Pô, a minha estreia foi contra o Romário, o Romário saiu próprio, o ele saiu. Romário, o Romário, o Romário me elogiou, entendeu? Então, assim, pô, todo mundo falando muito bem. E aí eu perdi realmente esse foco, e aí esses anos foram passando, jogadores até da base que subiram depois do que eu foram tendo mais oportunidade, entendeu? E aí isso daí eu acabei tendo que tomar uns tombos para realmente voltar com o meu foco, né? Então assim aconteceu em 2005, como você falou, Corinthians investiu demais, trouxe jogadores de alto nível, gastou muito dinheiro, né?
E na base, a gente, quando sobe da base num clube grande, para ter oportunidade já é muito difícil. E num ano como investimento tão alto como foi em 2005, ficou mais difícil ainda, né? Mas, como foi tudo, serve de aprendizado. Mas a pergunta que eu queria te fazer, sem te cortar, ô, Marquinhos, já Sim, que é a seguinte: você acha que fazer parte daquele elenco que carimbou, foi campeão, você acha que fazer parte daquele elenco, mesmo não tendo jogado, mas se apareceu ali do lado de Mascherano, de Tevez, de Seba, de Carlos Alberto, de Roger, você acha que foi é, você vê mais um lado positivo por ter feito parte dali, ou você acha que se eles não tivessem vindo, você teria tido mais chance e teria engrenado no Corinthians e talvez mudado tudo, assim? O que que você... não, não, lado positivo. Você tá do lado de grandes jogadores, a sua evolução também é enorme porque você tá ali dia a dia trabalhando com eles. O jogar é um detalhe que todo atleta quer estar lá dentro, né? Mas a gente está em grupo de 30 jogadores que vai jogar 11. Então você trabalhar com esses jogadores de alto nível, ter uma amizade, pô, o Carlos Alberto é meu amigo. Eu virei amigo do Carlos Alberto, entendeu? Dispensa a qualidade e a carreira, né? E então assim, para mim foi de uma grandeza enorme. Eu cresci muito de estar trabalhando esse período todo com esses grandes jogadores. E em 2005 não foi diferente. Não tem, sabe por quê? Eu não ter jogado em 2005 não foi porque também veio esses jogadores. Porque se você for ver o elenco de 2005, tinha jogadores da base. Tinha jogadores da base jogando. Teve jogadores da base que foram importantes pra caramba pro título. Eu cito o Wendel, o volante, que muitos não falaram, que praticamente jogou quase o campeonato inteiro. O lateral direito, o Coelho, entendeu? Fininho, lateral esquerdo, direito, esquerdo. Então, assim, teve jogadores da base que teve oportunidade. Então, assim, eu não posso colocar, como eu te falei, a culpa simplesmente no clube e tirar a minha. Falar que eu não. Que muitos acabam fazendo, né? Transferindo responsabilidade. E eu tenho noção, sim, com certeza, que se eu não joguei e acabei sendo emprestado em 2005, né? Que eu fui para o Atlético Mineiro, né? Para jogar o restante do Campeonato Brasileiro, foi culpa minha de ter perdido foco ali na carreira. Certo. Agora, Marquinhos, para a gente chegar na pergunta que talvez você mais respondeu na carreira, né? Não sei. Tem gente que tá brincando aí que eu tô vendo escrever aí. Pessoal, vocês podem ir escrevendo aí, a ideia é que vocês interajam aí. A gente não consegue ler tudo, mas vocês já podem perguntar aí, porque o Marquinhos... Vai mandando pergunta, pode mandar aí que a gente responde. Eu já li alguma aí, Marquinhos, não sei se você leu. Tá Aham. falando assim, o nariz torto é por causa do Tevez, né? Eu li isso aí. Então, a pergunta que você mais deve ter respondido aí. O que de Sim. fato aconteceu naquela briga com o Tevez? Foi um simples lance ríspido e ele também não tem um gênio fácil? Ou foi alguma coisa que já foi acumulando e ali foi só o estopim? Na verdade, Qual foi Pode qual falar. foi a relação de vocês depois disso? Então, na verdade, como eu falei, eu já estava um momento conturbado dentro do clube, porque eu queria sair para jogar, não estava tendo oportunidade, já eram 5 anos dentro do profissional, né? E eu queria estar saindo para ter mais oportunidade, até porque tinha clubes atrás para me sair desde o início do ano. E a diretoria não me liberava, falava que eu ia ter oportunidade, tinha jogos que nem para o banco eu estava indo, né? Então eu acabei me desgastando nisso e no dia da briga foi um coletivo e o coletivo estava sendo pegado da forma que sempre foi. Eu sempre cheguei junto, mas nunca desleal. E eu acabei dando uma chegada nele e ele acabou não gostando, né? E eu tinha feito uma cirurgia no nariz, acho que fazia uns 2 meses, se não me engano, um mês e meio, era recente. E a partir do momento que eu dei a chegada nele, assim, a bola acabou saindo, ele deixou o braço e acabou pegando no meu nariz e aí sangrou. E aí eu já puto, quando eu vi o sangue, fui lá falar com ele, e ele achou ruim, né? Que ele também tinha personalidade forte e a gente acabou saindo brigando, né? E aí o pessoal separou ali. E assim, como eu falei, eu falo, né? Várias vezes quando eu comento, não que hoje mais maduro falar, não faria, pensaria 3 vezes antes de brigar, porque a gente tem que passar outra coisa para as crianças, para quem é nossos fãs, né, não essa imagem. Mas acontece isso muito no futebol, porque é Tato, né? alto nível, Competição. todo mundo quer, né? A gente também não é prefeito. Como eu falei para você, até você falou, pô, pode falar a respeito? Claro, isso daí fez parte da minha carreira e todos podem levar um lado errado, sim, muitos vê da forma que errado, claro, errei,
por ter feito isso, né, e ter passado uma imagem na mas tudo você tem que tirar um aprendizado também, entendeu? Então, assim, foi um momento conturbado meu, todo mundo pergunta, o Tevez é folgado, argentino, caramba, folgado, né? Brasileiro já com o argentino já leva para aquele lado, né? Isso mesmo, não. Cara, vou te falar, muito profissional com a gente. Ele falava pouco mesmo, só falava com quem ele tinha uma amizade, mas ele era profissional demais, fazia o trabalho dele, jogava, treinava. A única coisa que às vezes ele deixava que você quer era o lado da diretoria, que ele chegava e falava assim, ó, tô indo para a Argentina, volto daqui 2 dias. E aí ele ia, mas só que é aquilo, né? Tem uns jogadores que o lado da vaidade ficava puto, pô, a gente treinando aqui e o cara tá lá na Argentina. Só que ele voltava também e fazia 2, 3 gols. Aí você vai, aí você vai falar o quê? Então, assim, tinha esse lado dele com a diretoria, certo? Lado É, Romário. isso, mas quando ele estava dentro, treinamento, campo, não tinha o que falar. Então acabou acontecendo, né, dessa forma, depois diretoria juntou, a gente conversou, e aí eu acabei até brinco também, eu nunca vi tanto brasileiro ficar a favor de um argentino numa briga dessa. Porque, porque depois ele foi, deu uma coletiva falando que queria ir embora. E aí ali para mim foi o momento que eu falei, agora eu vou ter que ir embora mesmo do Corinthians, eles vão me emprestar, porque, cara, no outro dia tinha um monte de torcedor no treino falando, pô, se ele for embora você vai ver, que não sei o quê, o ídolo do time, ele carrega o time nas costas, pô, então ficou aquela situação e eu acabei sendo emprestado pro Atlético Mineiro. Mas assim, como eu te falei, fez parte, né, do momento ali. Entendeu? Foi, como eu falei, poderia ser o ídolo, quem for, não é correto. Você tem que sempre estar conversando. Pode ter situações, como eu te falei, no futebol, mas tem que sempre conversar, porque é um companheiro de trabalho, né? Mas ali no momento, cabeça quente com outros problemas, acabou acontecendo. Então, e o nariz torto não foi, porque foi que eu quebrei no ano passado, retrasado aqui no Avaí, no jogo da Série B. E depois disso, a relação de vocês? Você tem algum Cara, contato? ficou assim, ficou. Não, não, depois do Corinthians não tive contato mais com ele, até antes de eu sair em treinamento, voltou a conversar, não teve mais um problema, porque como eu te falei, se eu tivesse alguma coisa com ele, aí sim, aí já era uma coisa já de pessoal, né, eu e ele, mas só que não foi não. Então, eu não tive mais contato com ele, mas também não tinha nada contra até no período que eu fiquei ali antes de ser emprestado para o Atlético. Não, maravilha. Acho que esse daí era uma história que o pessoal gostaria de ouvir aí. Sim, sim, todo mundo gosta, né? Mais legal que eu vi a live de sertanejo aí, né? Então, estamos competindo no horário, meio. Sim, sim. Mas é bom ouvir essa parte sua aí e ver aí o pessoal que é da base, o pessoalzinho mais novo, vendo você que estava no lance, assumindo, né, Sim, o ativo do negócio, vendo sim, sim. um lado positivo hoje né, sei lá, te fez amadurecer Sim, e, claro. né, como tudo, foi um marco na sua vida ali. Você vê muita foto sua estampada na internet, né, daquele lance da briga e tal, mas E o lance que eu até comentei com você da personalidade, claro que não é dessa forma que você demonstra só personalidade, mas assim, de não baixar a cabeça, às vezes um menino vindo da base, né, a estrela do time, ele podia ter feito essa sacanagem comigo e eu baixar a cabeça, né? Não estou falando que o certo é ir brigar, mas você ter o quê? A personalidade de não baixar posicionou. a cabeça, se posicionar, independente de quem seja. E no futebol a personalidade é muito importante. Não estou falando nessa situação, né, de briga, de coisa, mas de você se impor na fala. Se você tiver certo, claro, você tem que ouvir os mais velhos. Isso daí a gente também no futebol é uma coisa que tem que ter respeito pelos mais velhos, sim. Mas se você está certo para você se posicionar e falar algo, você não pode abaixar a cabeça. Simplesmente, porque o cara é um exemplo, porque é o mais velho, ele vai cagar na minha cabeça e eu vou ficar quieto. Não é dessa forma também. A partir do momento que existe o respeito, entendeu? Que tiver uma cobrança, mas você vê que é para crescimento do mais jovem, entendeu? Eu, mais velho, também, a maioria dos clubes aí como capitão, eu tinha que cobrar, e às vezes tinha várias formas de cobrar dentro de campo ou num vestiário que era mais ríspido, entendeu? Mas sempre pensando no crescimento do jogador e da equipe. E aí, eu já várias vezes também teve o jovem que veio me cobrar, ou alguma cobrança que eu fiz veio bater de frente comigo, entendeu? Então, Hum. assim, isso no futebol tem que ter só
sabendo a forma como falar para não perder o respeito nem o do atleta mais jovem com o velho e também do mais experiente com o mais jovem. Nesse final aí de carreira, você deve ter passado um filme na sua cabeça do oposto, né? Você vê o molequinho Sim, novo lá, sub-23, sub-20, querendo mostrar uma força excessiva e tal, e também querendo mostrar uma personalidade para cima de você, né? Então, você deve ter invertido um pouco o lado do jogo, assim, e entendido o lado dele, né? Entendido mais o seu lado e o lado dele, né? sim, com certeza. Interessante. E aí, o Marquinhos, passou tudo isso, você fez aí uma parte da carreira no Brasil e tchau, Turquia, né, Europa. Sim, sim. E, Aí, e conta um pouco dessa. A gente tem alguns jogadores aí nessa transição, estão agora em Portugal, estão agora indo em Espanha, estão agora, esse ano mesmo, estrearam na sim. Europa, estrearam países lá, então tem esse choque, né? E você não foi para Portugal, né? Você não foi para um país que tem uma similaridade de língua, de alimentação, você teve uma adaptação dura. Você saiu daqui e já foi direto para a Turquia. Como foi essa experiência lá? Então, é a realização também, né? Outra parte da nossa vida como atleta é o sonho também de jogar fora do nosso país, né? Na Europa, né? Então, assim, era mais um sonho que eu estava realizando, mas como você falou, você tem que estar preparado, tem que querer realmente, porque todo mundo acha que a vida na Europa ou vai jogar fora do país, acha que é o que passa o cara no Barcelona, no Real Madrid, no Manchester, né? Ele acha que é igualzinho, mas não é igual. Eu fui para uma cidade pequena da Turquia. Eu cheguei lá, estava nevando, neve, muito frio, muito frio. Eu fui com a minha filha a mais velha, ela com 2 anos de idade. A minha esposa tinha 20 anos, 21 anos, 21 anos. Então, assim, foi uma adaptação, sim, que não foi tão fácil. Eu tive uma facilidade porque tinham 4 brasileiros na equipe, e isso ajudou muito, ajudou bastante. Que o Robinho está hoje, né? É o time que o Robinho está hoje. Na minha época ele chamava Istambul, e agora ele mudou, né? Se chama Başakşehir, que ele teve uma mudança grande, investiram, fizeram um novo estádio, CT novo e virou um clube grande da Turquia hoje. Então, e aí teve na verdade, quando eu fui para essa equipe menor, na verdade era Rizespor, que era na cidade de Rize, que eu fiquei meia temporada. E aí depois que eu me transferi para o Istambul, né? Meu primeiro jogo aí, só para você ter uma noção, no Rize, meu primeiro jogo na Turquia, eu peguei menos 15 graus. Menos 15, eu não sentia nem o pé, era só gelo, você tinha que jogar com a trava de alumínio gigante, para quando você corria, você ia quebrando o gelo. E não queimou Isso, então, a sua pele. é, sim, então assim, era dificuldade enorme no início, mas é aquilo, você quer vencer, você tem que passar por isso, né? Isso daí é a mínima que a gente tem na nossa vida, E né? outra, uma Então, época que não tinha WhatsApp, né? Não tinha uma. não, não, Então, esquece, não, então, não era, não era não era dessa forma, sim, sim. E aí eu consegui, eu fui na minha cabeça dessa forma, tá? Eu fui até ganhando menos que eu ganhava aqui no Brasil, porque na verdade eu tinha feito outro negócio, acabei sendo enganado, estava para me fazer uma transferência para Itália, assinei pré-contrato, rescindi meu contrato com o Corinthians e acabou não acontecendo essa transferência para Itália. E aí eu sem contrato com o Corinthians, sem contrato no Brasil e o tempo passando, veio essa oportunidade da Turquia. E aí também é a hora de você ter essa humildade de falar, não, vou dar um passo para trás financeiramente. Então, por isso que eu estou te falando, Europa, Turquia, o cara foi ganhando mó dinheiro. Não, eu fui ganhando menos do que eu estava ganhando aqui no Brasil. E eu tive esse pensamento do que, não, vou dar esse passo para trás. Pô, empréstimo não, é contrato curto de 6 meses. E é o que eu quero, é 6 meses para mim jogar, eles me conhecerem e aí vai mudar a situação. Aí é eu que vou estar conduzindo. Aí eu acreditei nisso e foi realmente o que aconteceu. Eu fui para esse clube, né? E aí eu acabei já logo chegando, tendo a oportunidade de jogar e aí acabei indo bem, né? E aí veio a proposta da equipe do Istambul, que já era em Istambul, uma equipe, né, maior, e eu acabei me transferindo para lá. E aí vivi essas 3 temporadas no Istambul, né?
morando numa cidade maravilhosa, não tenho o que falar. É claro que nem tinha o problema ali do idioma, né? Mas aí também um clube maior já tinha tradutor para gente, né? Que nos auxiliava. Lá também tinha dois brasileiros, um atacante e outro zagueiro. A dupla de zaga era brasileira, então facilitava também. O Marcos Vinícius, que jogou no Corinthians também, que eu reencontrei ele lá, entendeu? E a gente fez dupla de zaga lá, então facilitou muito. Os anos que eu fiquei lá, os 3 anos, a zaga era eu e ele, né? Então acabou facilitando isso daí, mas assim, outro aprendizado também, muito, tanto fora de É, campo como dentro de campo. eu, Crescimento. eu, Crescimento jogando, pô, joguei na época o Fenerbahçe muito forte com Alex, David, Lugano, André Santos, Christian, entendeu? Então assim, era Galatasaray também com grandes jogadores. Então assim, foi um aprendizado muito grande também. Na verdade, aí eu acabei retornando, né? Antes eu até tinha mais um ano de contrato, aí também é um, é um momento e uma situação que acontece muito no futebol, que é as lesões, né? As lesões que é o momento mais difícil para o atleta, que o ele não pode jogador, fazer, o jogador tem que que ter ele, uma mentalidade muito boa para saber lidar com esse sim, momento. é o momento mais difícil porque você não pode fazer o que você ama, porque claro, quando você não está jogando, mas você está treinando, você está com saúde, você querendo não vai todo dia fazer o que você ama. Agora na fisioterapia você vai todos os dias, 2 períodos, enquanto você está vendo seus amigos lá treinando, tô lá dentro da sala lá fazendo gelo, fazendo exercício, querendo voltar. Então esse é o pior momento. E aí eu tive uma lesão grave de coluna, eu tive uma hernia de disco que eu tive que fazer uma cirurgia. E aí acabou o clube me levando para a Alemanha, eu fiz uma cirurgia lá, voltei, mas voltei, eu jogava 3 jogos e ficava 5 fora, que eu não aguentava de dor. E aí eu fiquei carregando assim até o fim da temporada. E aí foi quando eu cheguei para ele e falei, ó, cara, eu vou. E aí nesse período eu tive problemas que a perda do meu pai e da minha mãe, né? E aí eu acabei pedindo para voltar mesmo. E era meu melhor ano de contrato. Entendeu? Eu deixei para trás. Eu falei, não, falei para minha esposa, ó, vamos voltar, não tô feliz, não tô conseguindo jogar, vou voltar pro Brasil. Meu pensamento era até de parar de com 28 para 29 anos, né? Eu vou procurar fazer outra coisa, conversar com meus irmãos e vou seguir a vida. E aí voltei pro Brasil, né? Depois desse período de Turquia. E fiquei 4 meses, cara. 4 meses, não vou mais jogar, não vou mais jogar. E aí conversando com meu irmão, não, você tem que tentar, tenta aqui no Brasil, se você não conseguir aqui, aí tudo bem. Aí realmente não dá mais para jogar, né, e em alto nível, então você encerra a sua carreira. E aí amigos também, e aí um amigo também, Cezinha, falou, não, cara, você vai parar não. Eu vou arrumar um clube para você e você vai jogar. Aí tenta, a mesma coisa que todo mundo falava. E aí eu fui pro Botafogo de Ribeirão, jogar o Paulistão. O Uhum. treinador que tinha sido meu treinador no Atlético Mineiro, né? Foi conversado, aí me chamou e falou, ó, vem. E aí os times do interior começam a treinar antes, né? Sim. E aí acabou que eu fui até para fazer um teste para ver se minha coluna ia doer. E cara, sim, coisa de Deus realmente, porque desde que eu voltei pro Brasil, até eu encerrar minha carreira, eu nunca fiz um trabalho diferente para minha coluna. Nunca, nunca fiz. E eu fazia todo tipo de treinamento. Lá no Botafogo de Ribeirão, interior, os clubes treinam muito forte. E eu treinava tudo quanto é tipo de. Não ficava fora de nenhum treino. Na Turquia eles me tiravam de treino para não forçar a coluna. Pô, eu fazia tudo. Tudo aqui no Brasil. E nunca tive nada. Então, assim, era o momento mesmo, tinha que voltar. Era o homem lá de cima Fator, falando. fator É, do isso, acaso, lá não isso. curava, chegou aqui, curou. A Sim. gente viu aí Chegou algum aqui. problema de hérnia, algum pessoal falando aí Sim, do problema que teve. Foi uma sim, pura atribuição divina mesmo, veio porque era para vir e sim, trouxe você de sim. volta para o Brasil. E hoje, com tudo que eu vivi na minha volta e os clubes que eu passei, a gente vai falar, né? Eu vejo que realmente foi de Deus mesmo, que era para me voltar, porque para mim viver tudo que eu vivi, porque como um atleta dentro de campo, e aí a gente vai chegar nisso, eu fui feliz aqui em Santa Catarina, entendeu? Como atleta. Sim, e aí é um outro ponto da sua carreira que a gente entra, né? Até controlando um pouco o tempo aí, eu estou Sim, caminhando claro. para a bola, que é chega em Santa Catarina e encara
os arquirrivais, né? Joga primeiro no Avaí, não, primeiro no Figueirense e depois no Avaí. Sim, Conta um pouquinho dessa experiência aí, como que é andar na rua depois, porque é cidade pequenininha, né? Ali, como que é a sim, sim, sim. coisa? O pessoal fala, eu vi você na rua, vou te pegar, safado. Jogou no Avaí, jogou no Figueirense. Conta um pouco dessa experiência em Santa Catarina. Então, como eu te falei, o estado aqui, né, e os clubes vão ficar marcado para mim, porque foi aonde eu dentro de campo fui mais feliz, tive o reconhecimento e vivi o meu melhor momento como atleta profissional. Então, eu joguei no Figueirense 4 anos, né, eu cheguei em 2014, né, e aí, pô, cheguei em 2014, e aí nesses 4 anos fui bicampeão catarinense, né, 14 e 2015, né, se tornei depois capitão da equipe, jogamos 3 anos a Série A, entendeu? Fazendo campanhas na Copa do Brasil boas também. Em 2015, como eu te falei, vivi o meu melhor momento como atleta dentro de campo. O Campeonato Brasileiro da Série A foi o meu auge no Figueirense, entendeu? E até na época tinha, né, o troféu Armando Nogueira, que era toda rodada tinha um repórter, né, do Globo que fazia a votação de cada atleta, né? E isso daí até o final do campeonato. E eu cheguei à última rodada simplesmente eu, Gil e Jeromel, com a média de pontuação ali igual, disputando quem seria a dupla de zaga ali do troféu. E aí, infelizmente, na última rodada eu estava suspenso contra o Fluminense. E aí o Jeromel acabou jogando, porque estava eu, o Gil e o Jeromel em terceiro. O Jeromel acabou passando. Então, para você ver, como eu estou te falando, que foi um ano excelente, porque eu estava com uma equipe que brigava para não cair, né? E aí eu estava no nível desses atletas aí, que era Corinthians e Grêmio, brigando por título. Então, esse ano foi o melhor para mim. Aí passaram 4 anos, também dificuldades de rebaixamento, entendeu? E aí, quando você é um líder, como capitão, 3 anos já dentro do clube, você tem que saber conduzir uma situação como essa também, porque é um peso maior. Com você foi difícil, como você falou, ao mesmo tempo que quando eu estava ali no auge jogando, saía na rua e pede foto e abraço, não sei, quando também aconteceu o rebaixamento, foi ao contrário, né, disso, de cobrança. Então o jogador também tem que entender esse lado, mas também um lado que é complicado. E também veio um momento muito difícil, que foi ser acusado de doping, né, cara? Eu passei por isso e foi assim um momento de maior crescimento como pessoa e como atleta, porque eu não desejo isso para ninguém, porque ainda mais você ser acusado de uma coisa que você não fez É, e manchar a carreira, como a gente está conversando aqui, a luta, desde lá do terrão até assim, como eu te falei, posso não ter a carreira brilhante, mas a carreira de caráter, entendeu? Que por onde eu passei eu nunca precisei passar por cima de ninguém, prejudicar ninguém, entendeu? E aí quando eu estou no meu auge, todo mundo ali me abraçando, e aí acontece um rebaixamento então, né? E logo depois aí vem essa história, isso daí do doping. E aí, então assim, cara, eu graças a Deus foi colocado uma advogada, um anjo na minha vida, entendeu? Que comprou a minha briga, foi comigo até o final, quando todo mundo falava que não tinha mais jeito, ela comprou a briga comigo e foi, doutora Luciana. E aí a gente, com muita luta, depois de 5 meses, na verdade durou 1 ano e meio, né? Mas um ano eu pude ficar ainda atuando, né? Esperando o julgamento, e aí eu fui julgado, condenado a 2 anos, e aí a gente pedimos um recurso, né? E no recurso ela conseguiu provar que foi um erro deles, não meu, e eu fui absolvido. Então, assim, como eu falei, passei tudo que tinha que passar dentro de um clube, né? E isso na minha carreira. E aí, depois disso, né? Nesse período, assim, até para falar agora para os quando você quer alguma coisa, você tem que pagar o preço. Eu fiquei 4 meses acordando 7 horas da manhã para treinar em campo de várzea, aqui, porque eu não podia botar o pé no clube quando eu tinha contrato, e quando o meu contrato acabou, eu sem contrato, eu fiquei. Então eu fiquei 4 meses assim, dessa forma, aguardando, treinando com um preparador aqui, sozinho, acordava e ia treinar em campo de várzea. E depois eu ainda fiquei 1 mês e meio esperando o clube, porque também não foi fácil para arrumar clube. 35 anos,
já estava um período sem jogar, 5 meses sem jogar, aí todo mundo, já tá velho, já aposenta, tudo, e ficou aquela luta, né? E há uns clubes ali, não vai, não fechava, até que veio a oportunidade do Avaí, né? Veio a oportunidade do Avaí, é um clube da grandeza igual ao do Figueirense, né? Outro grande de Florianópolis, eu sabia da responsabilidade de ter jogado 4 anos, de ter sido o capitão, a referência nos anos que eu tive aqui no Figueirense, uma identificação, né? Não só ter passado 4 anos, mas eu tive uma identificação com o clube, devido a ter 4 anos, ganhado o título e ser o capitão. E aí ter ido para o Avaí. E aí eu sabia da responsabilidade, mas ao mesmo momento também muito gratificante, depois de tudo que eu passei, eu estava voltando para uma equipe, abrindo as portas de uma equipe como essa, que estava disputando, e eu sabia que ia disputar o acesso para a Série A, e eu ia poder jogar uma Série A novamente. Então, assim, eu também muito grato pelo clube, que abriu as portas, e voltamos a trabalhar, correr atrás. E graças a Deus, em um ano e meio de Avaí, conquistei título, que foi um catarinense, e o acesso da Série B para a Série A. Felizmente, no ano passado, acabamos tendo o rebaixamento. Mas, assim, como você comentou, para mim é muito gratificante eu ter passado pelos dois clubes e ter feito história. O meu nome está lá, entendeu? Eu vou poder ir com meus filhos nos dois, entendeu? E Aí, vou poder. Então, isso não fechou. tem dinheiro. Isso não tem dinheiro que pague. Isso daí para qualquer jogador pode falar o que for. Isso daí é uma alegria muito grande. Jogador E, que sai manchado dos dois clubes, né? Você conseguiu sim, acontece. Isso, sim, aí sim, sim, claro. tá sem ser perseguido e aplaudido, talvez, nos dois grandes aí de Santa Catarina, né? E tem que saber conviver também com isso. Como eu te falei, da mesma forma que eu fui sabendo da minha responsabilidade, que eu não tinha que ficar falando bonito e sim jogar dentro de campo, né? E foi o que aconteceu. Pô, eu fui carregado pela torcida do Avaí, eu tô falando, né? Até porque eu tinha história no Figueirense, pô, cantavam música, tudo. Mas a partir do momento que as coisas deram errado no Brasileiro ano passado, eu também fui muito cobrado. Eu fui muito cobrado. Mas só que você tem que saber a noção que isso acontece no futebol. O torcedor é paixão, claro. Pô, agredir, né? Tem às vezes alguns que passam do limite, que é chato, que eles acabam excedendo um pouco do normal, isso daí eu não concordo, mas você também tem que ter a noção que eles são totalmente paixão, né? Então, da mesma forma que eu fui carregado, eu fui criticado. Mas aí você também tem que ter a noção que isso no futebol acontece. Então, assim, cara, eu vivi tudo que eu tinha que viver no futebol, foram 20 anos de muito aprendizado, vivi tudo isso, entendeu? E eu posso falar que eu fui feliz como atleta profissional mesmo. Claro, vivi muitas. Voltei. Voltei. Não, então, fui feliz sim, período de seleção, campeão mundial, todas essas coisas assim, mas como profissional mesmo, no Corinthians, as realizações também estão indo, mas como atleta de alto nível, eu fui feliz aqui em Santa Catarina. E terminei minha carreira dessa forma, sabe? Jogando em alto nível numa Série A com 37 anos, independente, claro, da gente não ter chegado num resultado que todos queriam coletivamente, que era não ter caído, entendeu? Mas eu terminei jogando uma Série A com 37 anos, com tudo isso que a gente conversou aqui. Então eu sou muito Acho que aí grato. ficam duas lições, Marquinhos. A primeira é que, por exemplo, depois de tudo que você passou na vida aí, chegar nesse limite aí de ser acusado de doping, ter que treinar num campo de várzea, não sei o que, eu acho que 90% tinha parado. Né? Tinha falado assim, eu não preciso mais disso, deixa pra lá e esquece o futebol. Chega. Né? Isso daí fica de lição para um pessoal que tá jogando aí, que às vezes tem uma lesão e fala, pô, acho que já era, não, você já tinha seleção de base, você já tinha Europa, você já tinha Corinthians, mas você falou assim, não, vou seguir. Né? Então acho que fica uma lição aí de perseverança. E a segunda que você frisou bem aí é que você passou em Corinthians, que é uma base grande, todo mundo quer, você passou em Europa, você passou em seleção de base, você passou em tudo quanto é lugar aí, mas você frisou bem, o seu lugar feliz como profissional foi num lugar que não tem tanto um glamour, né? Respeitando, óbvio, o Avaí, o Figueirense, o Sim, Estado. Mas ali você foi feliz, entendeu? Então, o pessoal que às vezes tem que dar um passo para trás, né? Comparando Europa com o Brasil.
e acha que ali vai ser um retrocesso e tal, às vezes não. Às vezes vai ser ali naquele lugar que ele vai encontrar um sentido, vai jogar melhor, vai dar um fruto para a carreira, vai simbolizar alguma coisa para uma torcida. Né? Foi muito bem colocado, foi muito boa a sua colocação aí de falar que o seu momento feliz na carreira foi ali no Avaí e no Figueirense. Né? Sim, sim, claro. É como esse lance da perseverança, eu converso muito com os jovens, o Gustavo, que está aí, né? Ele sabe muito bem que eu conversava muito com ele e eu procuro fazer isso até com os jovens, porque o jovem, quando sobe profissional também, tem poucas oportunidades. Muitas vezes ele nem treina, fica de fora de treino. E aí o cara fala, "Pô, não tô nem treinando, então quem me diz jogar." E aí, às vezes não treina da melhor forma, fica cabisbaixo. E eu sempre conversei a respeito disso, porque a oportunidade aparece muito rápido. Se ele ficar dessa forma, cabisbaixo, não treinar direito, a oportunidade vai chegar quando ele menos esperar e ele não vai estar preparado. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai mal, ele vai voltar lá para o final da fila de novo. E dificilmente tem. Então, assim, ele tem que perseverar e trabalhar para ele. Eu brinco assim, né? Eu falo muito que nós jogadores profissionais, a gente é empregado do clube. Então a gente tem que chegar lá todo dia e dar o nosso melhor. É claro que todo mundo quer jogar, né? Mas só que você pode ficar puto. Eu já fiquei várias vezes puto, emburrado com o treinador, com comissão técnica, porque eu achava que eu estava no momento e eu tinha que jogar. Mas eu nunca desrespeitei o treinador. Poderia ter a minha opinião, e se ele estivesse fazendo sacanagem comigo, eu já briguei com o treinador. Eu já briguei. E não porque ele estava me deixando de fora, porque ele não estava tendo uma postura de um profissional comigo. Porque da mesma forma que eu tenho que respeitar o treinador também tem que ter respeito com o atleta, né? E das vezes que não houve respeito, sim, por mais que era um treinador, eu cheguei e conversei. Então, assim, das outras vezes, ficava puto, mas treinava, dava vida nos treinos, entendeu? Porque você não vai dar motivo nenhum para ninguém falar de você. Você vai lá, treinou, foi embora, tchau. Se vir te perguntar porque você tá, aí você vai dar sua opinião. Agora, você deixar de treinar porque você tá puto, vendo algumas situações, é o que é o errado no coisa. Então, assim, para o jovem, o que eu posso falar em momentos de você perseverar na profissão é isso daí. Em momentos complicados desse, de um jovem que não tenha jogado, e depois, até quando você vira profissional, que um ano você joga muito, chega outro ano, troca o treinador não gosta de você, não gosta do seu estilo de jogo, entendeu? E aí, você vai largar, você vai deixar de treinar, entendeu? Então, assim, cara, no futebol, aproveite sempre os momentos bons, aproveita quando estiver bem, porque a gente não é uma máquina. Eu estou falando aqui de 20 anos de profissão. Como é que em 20 anos eu vou manter um nível? Não tem como. Vai ter ano que eu vou estar voando, 2, 3 anos voando, e vai ter ano que a minha produção vai cair. E no futebol, infelizmente, que é uma coisa chata, tratam muito o jogador como mercadoria. Sim. Momento que tá bom, legal, pô, vale milhões, tapinha nas costas. A partir do momento que fez um campeonato ou um ano ruim, acabou. Já aquele cara que te dava o tapinha nas costas, falava que você é o melhor, passa por você, finge que você nem tá ali. Então é com isso que o atleta tem que ter a noção. Então, nos momentos bons, aproveita, entendeu? A gente está aqui também para realizar o sonho e correr atrás de uma dependência financeira, entendeu? Então, quando tá bem, eu brinco, né? Falo assim, empresário, a gente é o quê? No momento bom do atleta, ele tem que saber fazer um contrato bom, entendeu? Fazer o atleta ter essa segurança financeira, que é a importância também, porque 90% corre atrás desse sonho de dar um futuro melhor para a família, entendeu? Então, assim, cara, é muita coisa que envolve a nossa carreira, mas que o jogador principalmente tem que acreditar no que ele quer para a carreira dele, né? E seguir em frente, independente de qual seja as situações que vão aparecer, que vão ser muitas dificuldades que vão ter, mas se baixar a cabeça Vai. e largar, não vai. Assistir para estar pronto na hora que chegar. Marquinhos, Com certeza. você falou uma palavra aí, a gente tem acho que 10 minutos de live, que é Sim. talvez porque ela gira em torno do planejamento, que é o tema da live. Tem o Uhum. pessoal da Virtu Invest aí que cuida, faz um planejamento financeiro para a grande parte dos jogadores aí, proteção patrimonial, investimento, porque a gente sabe que é uma vida que não é fácil, né? É uma vida que envolve luxo, envolve o mundo todo aí de ostentação,
Né, a gente vê Neymar, vê o pessoal aí curtindo a vida, mas a gente sabe que a realidade não é bem assim. Totalmente diferente. Vamos falar um pouquinho de financeiro, de planejamento financeiro. Sim. Como que você cuidou do seu dinheiro? Como que você fez um planejamento para você olhou e falou assim, a minha carreira é curta e eu preciso fazer isso. Você gastava, saía de noite, comprou imóvel, aplicou. Como que você trabalhou o seu dinheiro, Marquinhos? Então, no início, como todos, né, uma parte da minha carreira, eu não tinha esse pensamento. E como 99,9% dos atletas, né? E aí depois você tem que correr atrás. Então, assim, no início, eu tive meus pais, né, graças a Deus, e eu usufruí do que eles fizeram para mim lá no início da carreira. Ó, meu primeiro contrato profissional, que na época eu peguei uma luva, tudo, na minha cabeça era, vou comprar um carro importado e Padrão. vou dar entrada num apartamento num bairro legal aí no Tatuapé, na Anália Franco. Minha cabeça era essa. E aí minha mãe na época chegou e falou: "O quê? Tá bom então". Tomou o dinheiro, falou aqui, deixa comigo. Foi lá, me deu um carrinho popular, tá? E investiu nos imóveis em construção. E eu acabei, pra você ver, depois de quantos anos que a gente está falando, eu estava vendendo um desses imóveis aí há um ano e meio atrás, entendeu? Então, assim, esse investimento que ela fez aí, eu estava ganhando. Então, assim, no início é difícil, você não tem mais, conforme aí, pô, tive filhos, e aí vai mudando essa cabeça e vai mudando os planejamentos, né? Então, teve essa parte de imóvel em São Paulo, que eu investi em construção, né, de estar fazendo casa e vendendo, né, depois guardando, colocando, sempre pensando no futuro. Então, como você falou, muitos acham que a vida é igual a do Neymar, corre disso. Ali é 2% dos atletas profissionais no Brasil que é aquele nível. Os outros, ou você guarda, entendeu? Porque, na verdade, assim, ó, o futebol é uma bolha. Você pode falar, pô, hoje eu estou ganhando pouco. Mas o pouco que você fala que você está ganhando, se você for colocar para a população fora do futebol, é muito, entendeu? E aí você acha que é pouco, a partir do momento que você parar, se você não tiver nada, entendeu? Secou a fonte, secou. Você pode, tantos jogadores que acabaram de jogar com milhões na conta e passou anos, acabou, entendeu? E passou dificuldade. Então não acha também que só guardar, porque quando você acabar, então assim, procura o quê? Que eu falo, ter receita, ou é com aluguel, ou você fazer investimento em outras coisas, entendeu? Então tem que ter essa preocupação. Se você tiver, quanto mais jovem você tiver essa preocupação, você vai sofrer menos de ter isso, entendeu? Então hoje eu parei e assim, eu também sou daquele que parei, mas a vida não acabou. Eu parei É. como atleta, usufruí muito, pude dar muitas coisas aos meus filhos, vou querer dar, mas a realidade é outra. Por mais que nem hoje meu pensamento, hoje eu tenho uma marca de roupa, né? Que agora que vai começar mesmo a andar assim, mas eu já tenho aí desde 2016, né? Que a Já gente faz a vem fazendo. propaganda aí, já faz a propaganda. Mubarek, quem quiser ir lá no Instagram Use Mubarek, tá? Que Mubarek é um nome turco, né? Significa abençoado, né? E aí quem quiser ir lá no Instagram, use Mubarek no site, usemubarek.com.br também. E aí a gente está com isso daí, mas agora que a gente vai até, lógico, passando essa pandemia, e agora na carreira de agente, né? Vou montar minha empresa, e poder estar auxiliando os jovens, amigos também que já estão no futebol. Eu quero tirar esse lance de tratar o atleta como uma mercadoria. Eu, É, como fui atleta, vou te perguntar, você acabou de responder, o Marcel é um zagueiro também, jogou no Corinthians, tem sim, uma história parecida com a tua. Pensa em continuar a carreira dentro do futebol com outra função. É o que você acabou de falar, né? Vai tocar aí, vai tentar agenciar alguns jogadores, vai continua respirando o futebol, né? sim, sim, com certeza. Passar um pouquinho desses 20 anos. E o que eu já fazia como atleta, como eu te falei aí, de estar ajudando os mais jovens, de estar dando conselho diariamente, o empresário, ele tem esse papel nos momentos difíceis de estar ajudando, de estar falando. Então eu me encaixo e me vejo muito nisso, sabe? Vai ter, lógico, o lance do negócio, mas nunca colocando dinheiro em primeiro lugar. Entendeu? Sempre a decisão é do atleta, você vai dar os caminhos para ele, ó, tem esse clube e esse clube aqui. Eu acho que profissionalmente esse clube para você é melhor, entendeu? Financeiramente é esse, quem vai decidir é você. Se você vai pensar na independência financeira ou você vai para um lado que pode ser mais difícil, que eu não vou ganhar tanto dinheiro no momento, mas profissionalmente eu vou crescer muito mais. Então,
vai ser esse papel. Então, assim, cara, é o atleta ter noção que ele vive ali os 20 anos dele, 15, dependendo da carreira de cada um, que no futebol é uma bolha, que ele tem noção que uma hora vai acabar, e vai acabar a gente jovem demais para a vida. Eu parei de jogar aí, ó, com 37. Eu tenho 3 filhos, tenho uma de 13, um de 5, né, e outra de 4. Uma vai completar 6 e uma de 4. E aí? A vida continua. As Entendeu? Então contas, você tem que ter esse planejamento que é muito importante, porque senão depois você vai ficar, pô, poderia ter feito aquilo, poderia ter feito aquilo outro. Então, se for fazer, faça bem feito, viva também o momento, também cada um é feliz de uma forma, entendeu? E depois que acabar o futebol, tem muita vida aí pela frente. exato. Ô, Marquinho, ó, a gente está com 4 minutos aí, acho que está chegando na hora de Sim, ir para o final. Infelizmente não vai dar para a gente explorar outro tema. Só de 1 minuto, assim, eu quero que você responda. Chegou, enfim, a decisão de parar. A gente viu que você planejou bem a carreira, que você não terminou com muita gente aí sem dinheiro e desalojado e sem um rumo. A gente sabe que você tem um rumo financeiro e a gente sabe que você tem um rumo de carreira, aí, tipo, agora que você parou, mas parar. E eu quero que você responda em 1 minuto, que eu preciso fazer as considerações finais. Aí, sim. parar. Foi a decisão mais difícil da carreira? O atleta com certeza porque se encerra um ciclo que eu faço. Disse o Zico, se eu não me engano, que o jogador de futebol morre 2 vezes. Quando a É primeira bem é isso. para de jogar. Né? É isso aí, porque, como eu falei, desde os 7 anos o que eu faço é levantar da cama e jogar futebol. E agora é tudo novo. Então é como bem o Zico falou, a gente acaba morrendo. O atleta de futebol não existe mais, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não vou ser mais atleta, né? Então é tudo novo. Então ele tem que se preparar realmente, porque senão vai ficar aquilo ali, pô, não bem resolvido, independente de qual seja a carreira de cada um, venceu, não venceu, jogou em clube grande ou não jogou, ele tem que ser bem resolvido e saber o momento de parar. Não é fácil, não é fácil. Mas ele tem que botar isso na cabeça e graças a Deus eu terminei em paz e agora, como eu te falei, segui os novos desafios da vida aí. Maravilha. Para finalizar, Marquinho, tem 2 minutos aí, a gente agradece o pessoal aí que veio. Sim. Marquinho, na primeira década aí, 2005 mais ou menos, um zagueiro, Marquinho, no Corinthians. Na década seguinte, 2015 mais ou menos, zagueiro, Marquinho no Corinthians. Posso colocar o nome de Marquinho no meu filho e mandar ele para a zaga do Timão? Pode colocar aí. Será que vai Acho que vai, respeitar o raio? acho que vai. Acho que, pô, e, ó, só evolução, né? O cara, pô, você viu aí, ó, atleta de seleção e PSG, o próximo que vir, então, meu Deus do céu, hein? Vai ser o melhor do mundo. Aí, pessoal, vocês que estão com filho aí agora, dá tempo de dar nome, dá tempo de pensar em nome. Próxima geração é só mandar pro Corinthians e põe na zaga. Chama o Marquinhos Sim. na zaga, vai pegar a seleção e vai dar certo. Pô, Né? agradecer todo mundo aí, ó. Pô, bastante gente participou, não deu para ter tantas perguntas aí, né? Da gente não pôde falar, porque falei pra caramba, né? E aí não deu nem tempo para pergunta, mas agradecer todo mundo que veio. Tomara que a gente consiga, pelo menos, aí estar ajudando de alguma forma aí esses jovens, ou até o pai dos jovens, entendeu? E quem esteve participando aí e ouviu e de alguma forma vai carregar alguma coisa aí para a vida. A gente tem, eu tô vendo aqui tem 1 minuto e 25. Subiu uma pergunta interessante aí, Marquinhos. Eu agradeço suas Sim, considerações finais. Melhor zagueiro de todos os tempos. Você viu? Eu vi que subiu a pergunta do Douglas, meu amigo Douglas aí. Um abraço. joguei com um fenômeno, com dois, que um eu me inspirei e outro que era fenômeno, Gamarra. Tive o problema de treinar com ele, era um fenômeno sério, e eu me espelhei em Fábio Luciano. Então, assim, esses dois que eu pude ter contato e que eu falo que eram fora de séries, né? Os outros eu acompanho, a atualidade hoje, vou falar para você, Thiago Silva. É um monstro, o apelido já diz, e eu gosto muito do estilo dele, mas que eu convivi, que eu sempre tive um espelho, Gamarra e Fábio Luciano. Gamar e Fábio Luciano, abraço. Quem sabe uma live aí mais para frente. E agora, Marquinhos, 38 segundos. Essa daí eu vou deixar no limite, porque senão tem pano para manga. Você como um zagueiro, Romário ou Ronaldo? Oh, pelo amor de Deus. Aí você tá complicando. Eu gostei mais do Ronaldo. Romário também, dois fenômenos, mas o Ronaldo, mais completo. Qual você não queria marcar mais? Nunca mais. Ah, com certeza o Ronaldo. O Romário é fora de série também, coisa, mas o Ronaldo com certeza era mais complicado de marcar.
10 segundos. Marquinho, eu agradeço. Pessoal, obrigado pela presença. A gente agradece aí. É isso, faz parte do futebol. Um grande abraço.